Caríssimo diácono, caros filhos, o tempo da Quaresma é um grande retiro, a qual o Senhor nos chama. Um retiro que tem 3 funções, nas quais devemos nos aplicar. Em primeiro lugar, olhar para nós, saber quem somos, saber como estamos agindo. Depois, olhar para Deus, saber quem Ele é, reconhecer o seu senhorio, a sua grandeza e, ao mesmo tempo, saber ao que Ele nos vem chamando. E, por fim, o saber retornar ao rumo, saber o modo de voltar aonde Deus quer que estejamos. E por isso, como todo retiro, devemos fazer propósitos de empenho, de seguimento, de correspondência. E este empenho se dá por meio dos exercícios que nos são propostos. A oração, que nos leva a conhecer a Deus, nos leva a ter esta intimidade com Ele. A confissão e o exame de consciência para conhecermos a nós mesmos. É necessário um empenho para parar, para saber quem eu sou, para saber o que eu venho fazendo e pontuar aquilo que eu tenho vindo fazendo e ofendendo a Deus. Também o saber nos desapegar, demonstrar estes atos de mudança no meio do jejum, da esmola, e ter propósitos reais de mudança. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que arrancar de mim? O que eu tenho que mostrar-me diferente? E o que eu tenho que crescer? O que eu tenho que orquestrar para melhorar mais? Para ser ainda melhor? Todo retiro, ele se coloca também em modo de luta. Requer luta para sair, requer luta para saber ter esta visão das coisas. Irmão, de modo particular, neste retiro, lutamos, como o Senhor apresenta, contra o demônio, que nos quer na mesma, mas também contra a carne e o mundo que nos seduzem e querem nos levar ao prazer, ao ter, ao poder, ao orquestrar as coisas. E por isso o deserto é este grandioso símbolo ao qual o Espírito Santo nos impele, nos conduz a ir para enfrentar estas realidades, para poder com a graça vencer. O saber dominar-nos diante dos prazeres por meio do jejum, sabendo abster-me de algo que é bom, lícito, que eu gosto, mas eu digo não, porque eu amo mais a Deus. O dominar-se diante do ter, o podendo, o sendo bom, mas ainda assim eu me privo e dou a outro aquilo que o outro precisa, que o outro necessita. E o saber nos elevar e estar com Deus, nos unir a Ele pela oração. O Evangelho, ele nos mostra esta clareza no qual nos vai conduzindo diante destes embates, principalmente contra o inimigo, o demônio, o qual a liturgia é expressiva em mostrar aquilo que faz. E o demônio, diferente de como a gente talvez veja nas representações, ele não aparece amedrontador, ele não aparece para nos assustar, mas ao contrário, ele está ali, se faz de próximo, de amigo, propõe, seduz,
persuade. Ele vai maquinando, orquestrando, manipulando, para que nós possamos cair e ele vencer. É assim que vemos a primeira leitura. Ele, sorrateiro, envolve, distorce e vai levando ao pecado aquele a quem dá ouvidos. Mostra a ilusão de um ato de independencialismo. Eu posso ser mais. O independencialismo de ser como Deus, de poder me dar as próprias regras, de fazer aquilo que eu quero, de mandar, de manipular, de orquestrar, de ter. E leva assim à morte. A morte que não é meramente o fim da vida, desta vida, mas a morte também no sentido espiritual e eterno. Leva à morte, sim. Vemos tantas pessoas que se matam diante dos seus vícios, diante dos seus pecados, mas vemos também as pessoas que vão definhando diante do voltar-se a si mesmo. Por isso que São Paulo apresenta na segunda leitura, de modo claro, que através do pecado, a morte entrou no mundo. Entrou e nos leva a esta realidade, por negarmos, por nos afastarmos, por escolher aquilo que é menor do que Deus. Mas no Evangelho, vemos o modo como o Senhor coloca, como Ele sai, coloca a verdade taxativa e se afasta. Jesus nos mostra o como nos defender, afastando, conhecendo e pontuando, dando basta. Porque o demônio ele vai fazer exatamente essas maquinações. Você está com fome, você pode, vai lá, come. Vai lá, não tem problema. Deus disse que vai te proteger. Vai, se atira, tenta, vai, você é livre, você pode. Ele não disse que vai fazer isso? Você pode ter tudo. É só você se ajoelhar, é só você se voltar a mim. Eu te dou tudo que você quer. É isso que o demônio faz. Ele vai maquinando, ele usa a palavra de Deus. Ele coloca as coisas numa aparência para cairmos. Por isso que São Jerônimo coloca que o demônio ele é um péssimo intérprete da Sagrada Escritura. Ele interpreta mal, errado, e o faz para nos envolver, para nos levar a cair. É isso que ele maquina e orquestra, porque ele quer nos envolver nisso, nos seus erros. Estes exercícios a qual estamos chamados é para nos despertar destas disposições, para nos levar àquilo que Deus quer, para nos levar a buscar aquilo que Deus nos chama, a santidade. E São Carlos Acutis mostra, quase que resumindo estes exercícios, o que é a santidade. Diz ele, a santidade não é uma conta de mais, mas sim de subtração. Menos de mim para ter mais de Deus. É isso que fazemos com esses exercícios. Menos do que eu quero ter, menos dos meus prazeres, menos daquilo que eu quero consumir, comprar, daquilo que eu posso acumular, menos de mim, para crescer na vida de oração, para estar em unidade com o Senhor, para crescer em santidade, correspondendo ao que Ele quer. Por isso a esmola, por isso a oração, por isso o jejum, onde eu diminuo. Este retiro, ele nos conduz a isso, a este reordenar, a este voltar ao rumo. E por isso que é necessário este nosso esforço. Como eu venho rezando? O que eu venho rezando?
É necessário eu saber, para neste tempo melhorar. Melhorar não só em quantidade, mas em qualidade a minha oração. Como eu venho conhecendo a Deus? Como eu venho conhecendo a minha fé? E por que eu não começo a estudar? Para saber mais. Saber mais o que é o pecado para fugir dele. Saber mais o que é a graça e o que é o amor de Deus. Como corresponder à vontade dele. Parar e conhecer a Deus, lendo a Sagrada Escritura. Não é para sair desembestado, querendo acabar um livro. É para ser preenchido. Como eu venho olhando para mim, reconhecendo os meus erros, por isso a confissão, que requer antes um exame. O próprio Salmo apresenta: reconheço toda a minha iniquidade. Como eu reconheço? Sabendo olhar para mim e fazendo o exame. Como eu devo fazer o exame? Geralmente todo dia à noite. Como é que eu fiz as coisas? O que eu tinha para fazer? Eu fiz bem? Eu caí em algum pecado? Esse pecado é mortal? Então eu vou confessar amanhã. Não vou deixar para depois. Não vou ficar me afundando na lama. E ter prazos para a confissão. Ah, padre, eu me confesso uma vez por ano. Que ótimo, você fica um ano morto. Se Lázaro com 4 dias estava fedendo, você misericórdia. É frequência. Os santos colocam, e aqui eu já estou extrapolando, porque nem isso os santos dizem, no máximo um mês. Porque nem isso eles diziam. Era quinzenalmente, no máximo, ou então toda semana. Porque aquele que busca a graça, aquele que busca estar com Deus, quer estar com Ele, de verdade, na alma, para poder recebê-lo. Se vamos deixando, preferimos mais a lama do que o Senhor. Como é que eu me porto na missa? Eu conheço? Eu sei como é que é a missa? Eu sei estar na missa? Não, padre, eu só venho. Você que levanta, você que senta, eu vou acompanhando o povo. Que pobreza não conhecer como é que se reza. Por que eu não tiro um tempo nessa quaresma, ou melhor, a partir desta quaresma, para conhecer, para rezar melhor aquela que é a maior oração da igreja, e para me aplicar mais em estar com Deus? E por que também eu não começo a reparar os meus erros? Imaginemos se alguém que rouba algo simplesmente falar: me arrependi, e não devolver. Agora, por que nós que roubamos aquilo que é irreparável não buscamos minimamente tentar reparar? E o que é irreparável? As nossas fofocas, as nossas difamações do outro, ou ficar com ofensas, calúnias, brigas. É necessário mudar, ser diferente, pedir perdão, falar a verdade. Olha, aquilo que eu disse não é verdade. Fulano não fez isso, fulano não é assim. Fulano pode ter feito isso, mas ele é assim, 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 assado. E é nisso que você tem que ver, não é tal coisa que ele fez. É necessário sermos diferentes, retratarmos, ao mesmo tempo que pedir e dar o perdão. O Salmo nos coloca o tom de como devemos buscar nos levar este retiro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, confirmai-me com o Espírito generoso.
o sermos decididos, o decidirmos estar em Deus, o querer agir, o querer ser diferentes. Se não fizermos isso, mais uma quaresma se passa, mais um tempo que se perde e mais tempo ficamos na lama. É necessário agir. A Virgem Maria, assim como nosso Senhor, como vimos hoje no Evangelho, também passou pelos desertos. O deserto no anúncio de poder ter sido apedrejado. O deserto na visitação do percurso, mais de 150 quilômetros até chegar na região montanhosa da Judéia. A rejeição de Belém, o desterro tendo que fugir para o Egito. Mas ela buscou em tudo esta união com Deus. Essa expressão da unidade e correspondência, da intimidade, da confiança. Aprendamos com ela a nos unir a Deus, porque o maior propósito deste retiro que é a Quaresma é isso, o estarmos unidos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.